Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um dos eventos da VivaWeb para a gente falar um pouco sobre arquitetura de sobrevivência. Meu nome é Eduardo Bona. A motivação principal para estar falando sobre esse assunto e pesquisando um pouco é assistindo, para quem gosta de Netflix e que gosta de alguns seriados, documentários. Recentemente eu assisti um sobre a história do Mustang, 50 anos do Mustang, e uma das frases que mais me chamou a atenção do primeiro designer desse carro foi que fazer o carro mais bonito do mundo é fácil. A complexidade está em colocá-lo em uma linha de montagem. Então, eu fiquei pensando algumas vezes sobre essa frase e tentando entender o lado, não o lado poético, mas o lado mais prático disso, uma vez que, né, é um designer, mas é um engenheiro, e qual a ligação disso com o nosso dia a dia como desenvolvedor. Então essa frase me deu um estalo assim para a gente trabalhar e a gente falar um pouco sobre arquitetura. Como a gente está transmitindo essa palestra agora também para algumas pessoas que estão interessadas em fazer parte da nossa equipe, meu nome é Eduardo Bona, tá? Eu sou desenvolvedor web desde o do bug do milênio, pelos anos 2000. Sou graduado em sistemas pela internet, tenho pós-graduação em banco, trabalho com Zend Framework desde 2008, PHP desde 2004 e sou um dos fundadores da VivaWeb e participo ativamente da área de engenharia. Tá? A VivaWeb é uma empresa que durante muito tempo trabalhou com produtos de desenvolvimento de sistemas para terceiros e que agora ela tem uma coisa que é muito legal de alguns anos para cá, né, nesse novo modo que a VivaWeb trabalha, que é trabalhando com seus próprios produtos. Então, coisas que resolvem problemas nossos do dia a dia, dos clientes, mas sistemas que a gente usa, né? Então, a gente trabalha para nós hoje. Então, a VivaWeb trabalha para esses produtos que são dela mesmo e que são comercializados no Brasil inteiro. Então, a primeira coisa que, quando dá um estalo sobre arquitetura, é pesquisar sobre arquitetura. E a gente sabe que pesquisa, basicamente, é digitar no Google e mandar ver. E aí a gente tem uma coisa muito interessante aqui, que é o que o Google diz sobre arquitetura de software, né? E ele fala que o processo de arquitetura de software vai considerar os requisitos do cliente, os analisar e produzir um projeto de componente de software que atenderá às necessidades dele. Ela implica uma série de decisões baseadas em inúmeros fatores e cada uma dessas decisões pode ter impacto considerável sobre a qualidade de desenvolvimento e a facilidade de manutenção e sucesso geral do software. Note que é uma descrição que atendeu bem legal o princípio de um desenvolvedor, quando o objetivo dele é complicar uma coisa que é para ser simples, né? Ficou inviável de ler esse texto e ficou bem. E deixei anotado algumas coisas. Primeiro, o processo de arquitetura considera os requisitos do cliente, ou seja, só do cliente, tipo, tá, requisitos do cliente, mas e quando o cliente não sabe o que ele quer? Tudo bem. Os analisa e produz um projeto de software que atenderá às necessidades dele. Esse dele me preocupa um pouco também. Mas aqui são só observações críticas específicas sobre uma questão. Agora, ela implica uma série de decisões baseadas em inúmeros fatores. Ela implica uma série de decisões baseada em inúmeros fatores. Mas o que é isso? Né? Uma série de decisões baseada em inúmeros fatores quer dizer, como que uma pessoa que é da área de exatas vai se basear em uma série de decisões que são geradas a partir de inúmeros fatores? Quer dizer, desiste da carreira de arquiteto e segue outra. Né? Então, essa discussão, além dela ser complexa, ser um pouco fora de contexto, ela ainda é bem perigosa, né? Como se o arquiteto fosse alguém que vai trazer algumas coisas bem preocupantes ali para o sistema. E aí a gente faz uma pincelada, né? Faz uma pinçada ali em algumas citações. A gente vai pegar, por exemplo, Martin Fowler falando que a arquitetura é um conjunto de decisões difíceis de serem mudadas no futuro. Quer dizer, aqui a gente tem um arquiteto atendendo às necessidades do cliente, falando que as decisões que ele toma é baseado em inúmeros fatores e cada uma dessas decisões pode ter impacto considerável sobre a qualidade do desempenho e a facilidade de manutenção e sucesso geral do software. E agora nós temos o Martin falando que é um conjunto de decisões difíceis ainda de serem mudadas no futuro. Quer dizer,
a arquitetura desse ponto de vista aqui, ela é desastrosa, ela é uma coisa que dificilmente alguém vai lá e vai assinar, né? E a gente tende a ter uma ideia assim, muitas vezes, e por isso a gente deixa a arquitetura de lado e fala, não, deixa que o fulano tome essa decisão, deixa que o ciclano tome essa decisão, depois ele que se vire com o que ele definiu. Ah, ele quer desse jeito? Então beleza, então o problema é dele, ele vai ter que resolver depois, e não é bem assim, tá? Então eu continuei a ler sobre arquitetura, e aí eu peguei um insight muito importante do Flávio Lisboa. O Flávio é um pesquisador, né, da área e desenvolvedor PHP também. E o Flávio, ele gosta muito de algumas analogias. E uma vez assistindo uma aula de orientação a objetos dele, ele falou que a computação ela se apropria de termos de outras ciências, como objeto, classe, atributo, porta, gateway, enfim, essas coisas todas foram palavras que foram apropriadas pela computação e são de outras ciências, tá? E aí eu falei, bom, a arquitetura também é a mesma coisa. A arquitetura também é uma palavra roubada. Então, o que o arquiteto normal ele faz? E aí eu fui pesquisar da mesma simplicidade que eu pesquisei o primeiro. E aí veio o seguinte, o arquiteto normal, né? Ele é o profissional responsável por planejar e organizar os espaços internos e externos onde as pessoas vão morar e trabalhar, tornando o projeto arquitetônico funcional, confortável e bonito, sem agredir o meio ambiente. O interesse dele não é apenas estético, como muitos acreditam, pois o projeto arquitetônico visa não agredir o meio ambiente, procura harmonia entre a iluminação, móveis e ventilação para gerar mais conforto, busca baixo custo de mão de obra e, por fim, o profissional formado em arquitetura garante maior funcionalidade para o local que ele planejar. Então veja, essa descrição aqui ela é maior do que a descrição do arquiteto de software, mas ela é muito mais simples, ela é muito mais legível, ela é muito mais, você lê esse texto, você entende ao que ele se propõe. E a profissão é algo bonito aqui, né? Você queria ser. Se você lesse um arquiteto de software e um arquiteto normal, e você tivesse que tomar uma decisão, qual arquiteto que você queria virar? O de software, que as decisões que ele toma não podem ser mudadas no futuro, são muito difíceis, e que qualquer coisa que ele tome agora pode impactar na performance, no sucesso do projeto? Ou esse daqui, que você tem que planejar e organizar espaços internos, tornando o projeto arquitetônico funcional, confortável, sem agredir o meio ambiente? Com certeza esse daqui, né? Então a gente está vendendo errado algumas ideias também. E esse texto, ele com algumas adaptações, tá? Leves adaptações no texto, deixa a coisa com mais sentido. Então eu tirei algumas palavras que são específicas da arquitetura e eu vou ler de novo, e esse trecho que não tem preenchimento, eu deixo como uma atividade mental aí para você preencher conforme eu for lendo, tá bom? Então vamos pensar assim, ó, o arquiteto de software, ele é o profissional responsável por planejar e organizar os internos e externos, onde as pessoas vão, tornando o projeto arquitetônico funcional, confortável e bonito, sem agredir tal. Tá? Então essa é a primeira frase. Questão da agressão, programadores ou projetos e arquitetos agridem a si mesmos, agridem a pilares de segurança, pilares de orientação a objeto, a fundamentos de software, a inúmeras coisas. Tá? Então aqui é a questão da agressão, você pode adaptar para qualquer um desses lados. O interesse dele não é apenas estético, como muitos acreditam, por exemplo, no caso do front-end, né, a gente acha que tudo é estético para ele, pois o projeto arquitetônico não visa agredir, de novo, alguma coisa, procura harmonia entre X para gerar mais Y e busca Z. Por fim, o profissional formado em arquitetura garante maior alguma coisa para o local onde ele planejar. Então, a depender de cada projeto ou de cada contexto, se você trabalha para um produto, se você trabalha para uma empresa que presta serviços, você pode, nesses espaços, nessas lacunas que eu deixei, que é da mesma descrição de um arquiteto normal, você coloca algumas coisas e pequenas adaptações vão fazer o texto ficar muito legal para o que um arquiteto de software deveria fazer. Bom, e a arquitetura na sua empresa, como que é? A gente pode imaginar, alguns dizem que é assim, né? Pancadaria pura, e deixa que, se você decidir, o problema é teu, se eu decido, o problema é meu, e briga para tudo quanto é lado, e vamos usar React, vamos usar Angular, vamos usar, enfim, e a coisa acontece, tá? Não é para ser desse jeito, mas essa imagem aqui do futebol traz para nós algumas coisas, tá? Porque essas brigas aqui, pessoal, apesar de serem pessoas, igual aqui, alguns até jogadores profissionais, etc., mas tem entre a torcida também,
é muita coisa de calor, de emoção e de não levar muito as decisões no pé da letra, tá? No Brasil a gente tem uma particularidade que a gente pode dizer que todo torcedor de futebol, pelo menos, ele é um técnico, tá? Isso é uma frase comum, clichê, né? Falar que o Brasil tem 200 milhões de técnicos. E é verdade, na Copa do Mundo todo mundo tira o fulano, coloca o fulano e tal, mas ninguém é o técnico de verdade, todo mundo é torcedor, tá? Mas todo mundo quer ser técnico, quer tirar o técnico, etc. E agora, no nosso ambiente de desenvolvimento, será que todo desenvolvedor também não é no final um arquiteto de software? Pegando a mesma comparação ali com um técnico de futebol, será que todo mundo tem capacidade para decidir determinadas coisas? Porque em qualquer discussão, tá? Aqui é nenhuma apresentação pode ficar sem esse slide do Silvio Santos, tá? E aqui, lógico, que é uma pegadinha, porque você na tua equipe deve ter bastante arquiteto de software que, na verdade, são desenvolvedores. A relação entre a arquitetura, os devs e a sobrevivência, tá? Baseado em algumas reflexões. Isso daqui eu tirei de experiências próprias ou de terceiros, de frases prontas de todo mundo que quer ser um arquiteto, mas hoje está no papel de desenvolvedor. E algumas dessas frases são prontas e elas não agregam nada em virtude do contexto. Então, por exemplo, você vai escolher este framework e se casar com ele. Neste módulo, vou usar esta lib que é mais top, né? Que é bem melhor. Então, nos outros módulos não tem problema ficar com a outra, né? Mas nessa daqui eu vou pegar uma versão nova porque agora sim a coisa vai andar. Esse código tá uma porcaria, só dá para dar manutenção nele fazendo outro. O módulo X faz isso dessa forma, mas esta que eu criei ficou bem melhor. Então, quer dizer, você está resolvendo o mesmo problema que no módulo X estava pronto, mas essa que você fez no módulo Y, nossa, ficou bem melhor. Mas no módulo X não tem problema. Desenvolvi um negócio novo que fiquei até orgulhoso. Quem já ouviu essa, né? E arrepiou. Esse código está aqui, mas não é necessário. Dá para tirar ou atualizar esse trecho. Ou seja, alguém que vai olhar, vai fazer uma manutenção em um determinado código e fala, não sei porque esse código está aqui, não usa, né? Eu acho que dá para tirar. E quando o acho sai, é que se torna um problema. E aí, baseado nessas respostas prontas, se vocês tiverem alguma ideia também, pode mandar que eu atualizo os slides aqui. O que é fato e o que é fake, né? Bom, fato é que as pessoas mudam, as equipes mudam, fato é que as pessoas mudam, você muda, a sua equipe muda, você como profissional muda, as tecnologias mudam, e isso eu acredito que ninguém tem dúvida em relação a isso. Os códigos mudam, os nossos códigos mudam, produtos mudam, tá? Produtos constantemente mudam. Esse daqui é o que mais hoje estressa as equipes, é justamente essa parte de produtos mudarem todo momento, mas isso é normal. As empresas mudam, então empresas também constantemente estão se adaptando a algumas mudanças. E basicamente o que a gente pode tirar de conclusão? Não há como fugir dessas mudanças, tá? Não tem isso não existe, tá? Então você não tem como fugir delas. E aí, se você não tem como fugir delas, como que eu vou ficar numa arquitetura que decisões tomadas agora são difíceis de serem mudadas? Então, a gente tem que buscar algumas coisas. E eu encontrei textos muito interessantes sobre a arquitetura evolutiva, que ela é focada em mudanças, tá? Um bom arquiteto permite que decisões importantes sejam adiadas. Eu peguei essa frase do Uncle Bob e achei fundamental, achei excelente. Ela desconstrói um pouco a primeira, que dá um pouco de medo. Essa daqui, ela dá um pouco de foco, né? No sentido de que um arquiteto vai permitir que decisões importantes sejam adiadas. Se ela é importante e eu puder adiar, eu vou adiar. E um bom arquiteto maximiza o número de decisões não tomadas. Não o número de decisões tomadas, mas o número de não tomadas. Então, enquanto não precisar tomar uma decisão, ele vai maximizar aquilo lá, ele vai contornar, ele vai deixar aquilo dentro de um containerzinho, né? Ele vai guardar aquilo lá para o momento correto. A gente não precisa tomar todas as decisões no começo do projeto, porque aí sim, essas decisões de começo de projeto elas são muito difíceis de serem mudadas. Então, essa visão aqui, ela me parece mais desejável, algo que a gente tem que trabalhar. Não quer dizer que a primeira está errada, né? Porque se você toma tudo no papel no começo, dificilmente você vai mudar mesmo. Mas tem outras que você pode ir maximizando, você não precisaria ter tomado elas no começo. E aí o André Pavlovich, né, que é um palestrante nacional,
que tive a oportunidade de conhecer e conversar bastante com ele, é um amigo meu. Ele escreve muito sobre arquitetura evolutiva, e meu tema não é sobre arquitetura evolutiva, meu tema é sobre arquitetura de sobrevivência, que eu vou chegar em breve. Mas a arquitetura evolutiva que o Paulo tanto fala, ela proporciona alinhar definitivamente as estratégias técnicas e de negócios para ativar valor constantemente. Então, essa frase dele é muito legal, até pedi para ele escrever o que na opinião dele era arquitetura evolutiva, né? Enfim, definir ela em uma frase. E essa questão de proporcionar, alinhar definitivamente as estratégias técnicas de negócio é porque, tanto tecnicamente como negócio, eles ficam brigando ali toda hora pelas mudanças, né? Então, você tem que, a arquitetura evolutiva, ela te ajuda a alinhar essa briga que tem solução e ela é em prol de uma mesma coisa, que é da empresa crescer, do produto melhorar e etc. E consegue ativar valor constantemente. A gente precisa hoje em dia, nesse mundo que as coisas acontecem muito rápido, ficar ativando o valor constantemente. Então, a arquitetura evolutiva, ela proporciona isso, tá? A arquitetura evolutiva é baseada em mudanças e as mudanças, elas não devem ser o problema. Então, a gente tem que parar com essa ideia de que mudança é um problema. As mudanças não devem ser um problema numa arquitetura evolutiva. Agora, mudanças são um problema em arquiteturas que não são evolutivas. E a arquitetura de sobrevivência entra onde, tá? Aqui é onde a gente começa a fazer algumas reflexões baseadas em lições aprendidas, tá? Bom, algumas decisões são como o casamento, de verdade. Você vai casar. Então, frameworks ou framework, né? Usar um, usar muitos ou não usar nenhum. Pessoal, hoje eu não vejo a gente não fazendo uso de frameworks, tá? Na verdade, quanto mais o seu projeto tiver um padrão e você tiver confiança em usar esses frameworks, melhor, tá? Não existe o meu código é melhor do que o do outro, porque você não está construindo um foguete que precisa ter código desenvolvido nos mínimos detalhes, e frameworks eles são geralmente para fazer. Você não vê uma pessoa, um pedreiro, construindo o próprio martelo, a própria serra para ir lá fazer uma determinada obra. Ele pega isso de outras coisas, de outras ferramentas e vai lá e usa, tá? Então, lógico que você não vê um encanador querendo fazer o serviço de uma pessoa que mexe com azulejo, por exemplo, né? Tem ferramentas próprias para cada, do marceneiro, você tem ferramentas próprias para cada atividade, então, assim como tem frameworks para cada tipo de projeto, mas o uso deles é fundamental. Banco de dados é a mesma coisa. Muita gente fica com receio de, eu não vou usar essa função do MySQL porque no Postgres ela não vai funcionar. Tá, mas quem disse que você vai usar Postgres? Mas um dia quando? Isso é relevante ou mais importante é a performance, a facilidade, a manutenibilidade? O que é mais importante nesse momento? Eu entendo que tem sistemas que eles são desenvolvidos para funcionar em vários tipos de banco, e aí você não pode ter essa dependência. Mas outras coisas, se o teu sistema não é esse tipo e você já sabe que essa tecnologia vai ser usada, não tem problema em casar com ela. Não tem problema em você melhorar ela, né? É muito importante, ela vai te trazer ganhos. Então, você tem que pensar bem. A gente, como desenvolvedor, tem um erro muito grosseiro, que no caso, como eu sou pós-graduado em banco, eu já não tive essa visão no começo, mas todo desenvolvedor geralmente ele acha que banco de dados é só para guardar dados, só para armazenar. A única preocupação é em deixar certo. E não é. Banco de dados tem um monte de outras coisas que você deve estudar, como índices, como triggers, como procedures, como eventos. Banco de dados tem eventos. Não precisa ser no código toda hora eventos, tá? Então, isso é algo que deve estar no radar de todo mundo. E essa briga de, porque eu não dependo do banco, é besteira. Eu acho uma besteira ficar falando, contando vantagem porque o teu sistema não depende de banco. Porque o teu sistema roda no Postgres e no MySQL. Tá, ele tem a questão da portabilidade, mas isso era um requisito funcional do sistema? Era um requisito do negócio? Se não era, azar. O MySQL atualiza toda hora ali com coisas boas, o Postgres também. Então, para que você vai ficar preso a isso? Outras bibliotecas ou módulos via Composer podem se tornar um casamento também, tá? Na medida que você vai baixar, alguns módulos podem não evoluir como as ferramentas e eles ficarem presos a determinadas versões. Mas isso você tem que colocar na balança e ver o que de fato é necessário, o que de fato é legal ou não, tá? Nuvem da AWS, do Google, a mesma coisa. Você começa a usar elas, a princípio elas só te fornecem serviço de entrega de processamento de
de projeto, armazenamento e banco de dados, que daí tudo é meio padrão. Mas dali a pouco você começa a usar um servicinho daqui, um servicinho dali. A hora que você viu, você está casado, tá? E é ruim casar com esse tipo de coisa? Não, gente. Ruim é não usar elas hoje em dia, tá? Ou querer ficar toda hora se preocupando que não vou usar esse serviço da Amazon porque o Google não tem. Não vou usar esse do Google porque a Amazon não tem. Não faz sentido. A camada de front-end, ela é uma outra questão muito importante, que ela precisa ser meio que pensada de forma isolada do código. Por quê? Porque, e eu não estou falando essencialmente de usar um Angular ou usar React desde do zero, tá? Mas de você pensar elas diferentes, porque você pode, evoluções no front-end você tem quase que constantemente. E você não pode ficar amarrado a versões de código que estão no back-end, por exemplo, ou no painel administrativo. Você tem que pensar as coisas de forma separada, permitir uma arquitetura que tenha essa questão de camada de front própria. A camada de administração é a mesma coisa. Não pode ser tudo muito preso. Quando eu digo tudo muito preso, é assim, eu vou fazer um plugin. Aí eu tenho que fazer para o site e para o administrador. Mas são coisas diferentes? São. Então separa. Separa, deixa um para cá, porque aqui pode precisar evoluir com muita frequência. E aqui eu não vou ficar ativando tanta mudança. Deixa ele quietinho lá do jeito que ele estava, tá? Então a gente falou primeiro dos casamentos. A gente agora vai falar do PHP, dos recursos de frameworks e outras abordagens que podem auxiliar nas aplicações evolutivas, tá? Eventos é uma coisa essencialmente importante. Eventos, a gente vai estar falando aqui de, por exemplo, eu estou fazendo um módulo que é de usuário, e esse módulo tem um recuperar senha, e aí o recuperar senha, ele vai mandar um e-mail. O módulo de usuário teu hoje, é ele quem lá no controller ou no service ou etc. vai pegar, se conectar ao servidor de e-mail, ao usuário, senha e mandar esse e-mail? Se for, gente, está extremamente errado. Esse sistema só tem que fazer o que ele tem que fazer e o enviar e-mail é uma responsabilidade de outro módulo, tá? Então aqui ele só dispara um evento e fala, preciso que mande um e-mail com esse título, com essa descrição para esse nome. A responsabilidade dele não é se conectar no e-mail, mandar, etc. É só avisar, falar, faça isso daqui, eu estou aguardando um ok seu, tá? Então a gente tem que trabalhar e pesquisar bastante sobre orientação a eventos. Não precisa ser um sistema essencialmente orientado a eventos desde o começo, mas você tem que ter a ideia de utilizar eventos como um gap que você vai sanar no sentido de fazer a independência entre módulos através de eventos. Então a comunicação de um módulo para o outro, ela vai ser basicamente feita por eventos ou por injeção de dependência. Mas os eventos são muito legais para esse tipo de coisa. Então, eu disparo um evento e determinados módulos estão ouvindo ele, determinados módulos fazem uma ação e eles devolvem isso para o módulo que precisa. O módulo em si não precisou sair, o módulo em si não precisa saber da existência de outros, ele precisa apenas saber disparar o evento. No final das contas, eu quero mandar um e-mail, qual foi o módulo que mandou? Não me interessa, só quero saber, mandou? Mandou. Então, beleza, eu estava esperando sucesso na resposta, deu sucesso, vida que segue. Injeção de dependências é a mesma coisa. Assim como eventos, a injeção de dependência é quando você pega um módulo, um service, alguma coisa, e você injeta ele dentro do teu módulo que não tem nada a ver com ele. Por que você faz essa injeção? Porque se amanhã você mudar esse módulo aqui, você apenas injeta outro, e se a coisa está desenhada para ser da mesma forma, ele vai funcionar. Uma versão nova, uma versão 2, uma versão 3, uma versão 4, você injeta e ele já vai estar usando. Agora, se naquele teu código inteiro você instanciou determinada classe, quando você instancia uma classe através do new e o nome da classe, e essa classe ela é do outro módulo, o que você está fazendo? Você está ficando com classes com alta dependência. A dependência de classes entre classes de outros módulos, ela é extremamente nociva para o seu código. Então, ela não faz bem, tá? Porque depois, se você mudar e você usar um outro nome de classe, você vai ter que fazer o quê? Arrumar o nome de todas essas classes que foram citadas no outro módulo, que não é um módulo nada a ver com o que você está mexendo. Quando você injeta uma classe de um determinado tipo, e aí a coisa funciona automaticamente. Ele vai chamar um método, e aí, lógico, você tem que manter um padrão, etc. Mas a injeção de dependência hoje é um dos pilares mais importantes para uma arquitetura de evolução e uma arquitetura de sobrevivência. O famoso ORM, né, que é o mapeamento objeto relacional dentro de uma arquitetura orientada a objeto, ela não é uma escolha ruim, apesar dela aparecer no começo para alguns. Muita gente tem receio, mas isso daqui permite uma evolução
e uma alteração constante no código muito boa. Ela traz com ela alguns problemas de performance que você, lógico, você eventualmente vai ter que fazer algumas consultas na mão, ou melhorar outras coisas, mas para a questão de organização e etc., automação, independência e tal, é uma coisa fenomenal, tá? Lógico, partindo do pressuposto que a gente está falando de uma aplicação orientada a objetos e uma aplicação com os padrões de projetos bem definidos. PSRs e qualidade de código é mais um assunto importante. PSRs e PHP são os padrões que o pessoal está desenvolvendo. Esses padrões cada dia melhora mais e é importante que todos conheçam a qualidade do código. Então a gente tem ferramentas como PHP-MD, PHP-CS que podem auxiliar nessa questão de qualidade de código e de também padrões de projeto, tá? Rotas configuráveis e permissíveis de composição, ou seja, de você sobrescrever. É importante que o framework que você for adotar tenha rotas e que essas rotas sejam configuráveis de composição, tá? Compor uma rota basicamente eu posso ter um módulo que faz determinada rota de determinado outro módulo, ou eu posso escrever um módulo e fazer uma versão 2 dele que sobrescreva só algumas rotas da versão 1 para eu poder testar inicialmente, etc., poder fazer isso e habilitar eles em outros clientes. Isso é possível, tá? Então, com rotas configuráveis e permissíveis. Então, tentem buscar frameworks que tenham essa característica. Suporte à modularização completa. A modularização completa ela é o quê? Um framework que vai ter módulos, então você pode desenvolver os seus módulos, então você pode quebrar o seu sistema em pedaços. E a modularização completa, eu estou falando de arquivos de configuração, roteamento, controller, view, model, entidade, formulário, erro, tudo, tá? Service, evento, tudo fica dentro do teu próprio módulo. Se o teu framework permite isso, bacana, muito legal, é isso que a gente está esperando de um framework da nova geração, tá? Se o teu framework, as rotas ficam separadas dos módulos e você precisa adicionar uma coisa nova, você tem que sair do módulo e adicionar, isso daí não é legal, tá? A gente precisa ligar e desligar módulo, ligar e desligar módulo, melhorar módulo e a modularização ela tem que ser completa. A gente tem as abordagens e culturas que precisam ser plantadas, cultivadas e colhidas. Então aqui a gente está falando de processo, tá? Até agora a gente está falando de código, agora a gente vai entrar em umas coisas um pouquinho mais... não são teóricas, tá? Mas são questões mais culturais que elas precisam ser, como uma planta, elas precisam ser plantadas, cultivadas e depois elas vão entregar alguns frutos. Então, o que é fato? Sem testes unitários ou de integração é tenso, tá? Sem teste é muito complicado o dia a dia de qualquer programador. Isso eu acredito que é chovendo molhado, mas a gente sabe que onde falta teste ou teste bem feito ou de integração, a gente tem muita dificuldade em conseguir algumas coisas. Future Flag é um tema, tá? Uma disciplina que ultimamente tem bastante conteúdo aí para vocês buscarem, que é muito importante. Ela é uma excelente saída para sistemas que têm comportamentos distintos entre uma função e outra, e também liberação de determinadas melhorias para sistemas, tá? Então a gente tem o caso do Spotify, por exemplo, que tem um processo de liberação gradual e eles fazem isso com Future Flag, com abordagem local, né? Então, das últimas vezes que eu assisti, o pessoal explicando, tem alguns tipos de coisa que acontecem só dentro da equipe, daí depois sai para uma parte do time da empresa, como é uma empresa grande, né? Depois libera para a empresa inteira, depois vai para um país e aí depois eles liberam. Isso nada mais é do que gerenciamento de comportamento de liberação. Se o teu sistema vai permitir isso, vai depender só de você usar técnicas, né? Não existe nenhum código pronto que vai colocar Future Flag dentro do seu projeto. Mas uma constante no PHP para uma determinada versão de módulo já resolve isso. Você pode ligar e desligar e o que vai mandar mais é você fazer o teu código funcionar, tá? Revisão de código de verdade, aquela revisão que a pessoa vai lá, olha o código, te dá uma dica, te dá um feedback, etc. Essa revisão de código é muito legal. Códigos que só passam com determinados números de aprovadores dando o seu ok para o código, isso é muito importante. Isso fez uma tremenda diferença na equipe quando a gente adotou essa revisão de verdade. Não a de mentira, porque a de mentira é muita conversa fiada e não traz resultado. Agora, a revisão de código de verdade traz muita maturidade para a equipe. Os guias para manutenção que as próprias equipes fazem
e também a desenvolvimento de guidelines, né, que seria checklists de coisas para determinados coisas, né? Então vamos dar um exemplo, formulários, né? Todo formulário tem que ter, os campos obrigatórios têm que estar sinalizados, todos os formulários, as mensagens têm que ser no devido idioma do cliente, controllers não podem fazer serviço de model, views não devem fazer processamento de PHP, apenas for each, etc, etc. Então, são coisas que você monta, que você constrói para determinados cenários e eles servem de guia, inclusive para quem vai fazer avaliação de código posteriormente. Isso daqui ativa um valor dentro da empresa fenomenal. Volto a repetir que modularização é vida, então se hoje você não trabalha com as coisas modularizadas, você tem que pensar em modularização urgentemente, tá? Sobre orientação a objetos, a abstração é uma das partes mais importantes para uma aplicação AO que muda. Então, para uma aplicação orientada a objetos que muda frequentemente, a abstração é algo fundamental. Então, se você tem poucas classes de abstração aí no teu código, fique atento. Eu vou mostrar ao final uma ferramenta que mede algumas qualidades no teu software e ela avalia, inclusive, quantas abstrações você tem e o quanto das coisas que você usa estão abstraídos. Eu deixaria anotado aqui que depois da abstração também a interface com regras, tá? A serem implementadas representa muito a maturidade do código. Um projeto com muitas interfaces mostra que a pessoa que desenvolveu a arquitetura ali tinha uma visualização, uma missão a ser cumprida com aquele código. O melhor padrão de projeto, daí falando dos patterns, né, para aplicações que mudam, é o adapter. O adapter ele é fundamental para aplicações que mudam, para aplicações que podem sofrer alterações. Porque o adapter nada mais é do que um adaptador. A tomada continua lá, mas o teu adaptador para 3 pontas, para 4 pontas, para terra, sem terra, enfim, tudo isso é o adaptador. Então você só chega, a tomada continua lá, você pluga o adaptador e o teu sistema vem depois e ele continua funcionando do mesmo jeito. Você pode trocar o adaptador e desde que, né, o adaptador caiba para aquilo que você quer fazer, ele vai funcionar tremendamente. Então hoje, por exemplo, num dos nossos sistemas, o adapter é uma coisa que a gente não vive sem, e a gente cada vez mais está implementando esse padrão nos módulos. A gente tem também que descobrir mais sobre o código, só que fazendo análises estáticas, tá? Porque as análises estáticas em código são instrumentos que podem ser usados de forma simples, ele não depende de uma pessoa olhando, auditando e etc. Eles são análises estáticas, como o próprio nome sugere, e você vai conseguir enxergar pessoas e equipes baseadas nessas análises. Tá? Você vai enxergar como determinadas pessoas trabalham no código e principalmente como as equipes trabalham. Eu daria como recomendação você começar testando o seu código com PHP Metrics, depois o PHP MD, que é o Mess Detector, e depois o PHP CS, que ele vai num nível um pouquinho mais abaixo ainda para pregar alguns comportamentos. O PHP Metrics, por exemplo, ele entrega quais são as principais classes do teu código, quanto mais gordinho tiver essas bolinhas aí, pior, porque quer dizer que você tem uma dependência muito grande em determinadas classes, ele vai mapeando tudo e te entregando. Ele vê quantos que você está usando de abstração e etc, porque a abstração é uma coisa boa, quanto que você tem de código duplicado, ele tira um relatório bem legal e é bem simples, você só tem que chegar no teu código e rodar o PHP Metrics, tá? E aí, se você não conhece ainda nenhuma dessas ferramentas ou usou muito pouco no teu projeto, com certeza eu posso dizer que você vai descobrir que o seu código não é como você imaginava, tá? Se você imagina um código excelente, você vai ver que ele não é tão excelente, tem algumas dependências. Se você acha que o teu código é ruim, você vai descobrir que ele é pior, tá? E assim por diante, porque essas ferramentas aqui entregam alguns dados que passam despercebidos pela gente, tá? E por fim, assim, para a gente poder complementar, o que eu digo é começar pela equipe primeiro, depois pelas pessoas, tá? E depois pelo código. E se precisar, porque o ideal é que você mude a cabeça da equipe e das suas equipes. Essas equipes, quando a gente já está num nível mais macro, essas equipes vão mudar as pessoas, porque são poucas pessoas que vão ainda não assimilar muito essas ideias, e depois a gente vai chegar no código, e se precisar, aí você chega. Programadores, geralmente, eles começam pelo contrário. Ele vai ver uma coisa legal, ele vai implementar no código, aí ele vai mostrar para as pessoas mais próximas e depois vai tentar apresentar para a equipe. E isso daí é complicado, porque você vai ter muita resistência desde o começo e você não vai ter uma inclusão das pessoas nesse assunto. Então, isso não é a melhor coisa, tá? Tanto que se você começar do contrário, começando pela equipe,
depois pelas pessoas, o código talvez você nem precise mexer. Você nem precise convencer ninguém a fazer, porque o código ele já vai começar a sair bem feito. Beleza? É isso, pessoal. Agradeço aí a atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Valeu!